Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Spin-off, aqui do Universo Empreendedor. E hoje vamos receber duas feras do universo empreendedor. Nós amamos compartilhamento de inteligência. Todos os nossos negócios foram criados com base no conceito de compartilhamento de inteligência, iniciando na educação e hoje, aqui na comunicação. Então, é um orgulho e uma honra recebê-los aqui hoje, invertendo os papéis, Luiz Paulo Teixeira e Denis Pena. Muito bem, sejam muito bem-vindos, irmãos. Pô, a gente agradece. Prazer estar aqui batendo papo com vocês, ainda mais desse tema, né? Mas cadê o seu bordão? Bacana. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Bom dia ainda, né? Muito bom dia. Show. E o tema de compartilhar inteligência, né? Porque assim, a gente quando se conheceu, começou a conversar, logo eu e a Sandra identificamos o que a gente tinha em comum, né? A gente tem o privilégio de conviver com grandes mentes. Isso é um privilégio. É uma sorte. Né? Eu acho que é um privilégio, o reconhecimento do privilégio e da sorte é muito importante para a gente continuar tendo boas conexões, né? Exatamente. E a gente a gente vê de camarote isso e aprende muito. Como é para vocês aí? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco. Como é para vocês, também, além de estar perto disso, desse momento tão especial, vocês também são pontes para esse conhecimento. Vocês criam eco desse conhecimento, né? Então, podemos começar com o Denis aí, que, tem a Polo Palestrantes, que é super referência, fora outros negócios que nós vamos falar aqui. Mas conta pra gente, essa sensação de ser a ponte que traz esse conhecimento e compartilha com tanta gente. Eu acho que a palavra principal é essa, privilégio. Eu acho que o ponto é esse. A gente tem uma noção e é engraçado, né? Isso é muito claro dentro do nosso time. O time inteiro sempre comenta do quanto a gente é privilegiado por trabalhar com isso. O nosso slogan lá, né, é o conhecimento transforma, e esse é o nosso propósito, nasceu desde o primeiro dia da empresa, e a gente acredita de verdade que o conhecimento transforma a vida das pessoas, que transforma as empresas, que transforma o negócio, transforma famílias, e é um prazer. Difícil até de explicar como é bacana a gente poder trabalhar com isso, de estar levando conhecimento, ser a ponte, ser a ponte para levar esse conhecimento para as pessoas e, ao mesmo tempo, ter convivência com mentes incríveis do nosso lado. Então, é maravilhoso, né? E ganhar dinheiro com isso ainda. Sensacional. É aquela história, né? Faria de graça. Faria de graça. Não. Podem saber disso. Mas eu faria. Né? Porque depois na mesa da negociação fala assim. Aí eu falei com o Denis, ele falou que fazia de graça. E aí depois ele cobra de mim. Pague os boletos, Luiz. Mas eu diria a vocês, assim, eu queria trazer a alusão de 3 pontos. A primeira é do afeto e do amor, sem demagogia ou abraçar árvore. Eu tenho o privilégio de trabalhar com docência, com educação, tenho o privilégio de ser pai e tenho o privilégio de conectar pessoas. O que há de semelhante nisso tudo? Um pai, uma mãe, quando tem seus filhos, passa a enxergar a felicidade, o acerto, o êxito por meio da vida dos seus filhos. Um professor dentro de uma sala ou dentro de casa, quando ele estuda e leva o conhecimento para os alunos, aquilo não é só uma questão de empregabilidade, aquilo é um ofício e, mais uma vez, um amor, de forma que você enxerga a felicidade através do sucesso de seus alunos. E quando eu digo sorte, privilégio, eu e o Denis, né, nós nos conhecemos há não tanto tempo, mas houve uma identificação rápida. Intenso. Amigos de infância que se conheceram. É quase isso, mas a gente percebe que a nossa profissão, seja ela pela educação, pelos nossos negócios, trouxe a surpresa da transformação na vida das pessoas que recebem os nossos serviços. Ou a transformação, inclusive, dos palestrantes e dos professores que não se enxergavam nessa posição antes. Sim. E isso é muito maior do que um êxito de uma venda, de uma vitória, e passa a ser transformador. Eu tenho até um amigo que fala que isso é uma cachaça. A gente começa a não quer parar nunca mais. E que bom, porque a balança da vida, a gente está sempre devendo. A gente recebe mais do que merece, às vezes, e recebeu mais que doou. Isso traz para a gente, na missão nossa, uma vontade de fazer mais pelas pessoas e inspirar, inclusive, os nossos
pares, nossos sucessores, nossos amigos a fazerem mais para o mundo, porque essa é uma missão que é gratificante e é valiosa para o desenvolvimento do mundo que a gente vive e que os nossos filhos viverão. Sim. Espetacular. Quando você estava falando, Luiz, e eu estava pensando exatamente nisso, né? Quando nós criamos o Universo Empreendedor, foi exatamente olhando, ok, o que tanto nós já passamos na vida, o que tanto a gente já aprendeu, né? Já errou, já fracassou, e o quanto a gente pode ainda contribuir para que mais pessoas não tenham esse mesmo problema, não passem por essa mesma coisa. E quando a gente fala de compartilhamento de inteligência, muitas vezes as pessoas ficam pensando, uau, né? O QI, tenho que ser PhD em Harvard, eu tenho que ser, sei lá, né? E não, a inteligência eu acho que essa conexão, né, da mente, do que você viveu, da tua experiência, do coração, do impacto que você quer gerar, né? E aí, às vezes, e eu tenho certeza que vocês devem passar por isso, quando você pega uma pessoa e fala, cara, essa pessoa ela pode ser um palestrante, e a pessoa fala, cara, eu não. E aí, mas você Essa fala, meu história Deus, tem que ecoar, né? Nossa, essa história tem que ecoar. Precisa ser, né? Às vezes a peça precisa ser. Né? E aí, eu sempre falo, né? As pessoas dizem, ai, mas eu travo para falar. Eu falo, tá, sabe por que você trava para falar? Porque você tá olhando para você. Para de olhar para você e passa a olhar para a mensagem, o impacto que você quer gerar no mundo. Pode ter certeza que os convites para professor e palestrante que a gente faz, não é porque a gente quer mais um negócio ou mais um vetor de venda. É porque assim, cara, o que eu tô te ouvindo... Essa mensagem precisa chegar. Tão boa que ela não pode ficar só aqui. É isso. Ela precisa ir para o mundo. Cara, então é um ardor, é uma necessidade que a gente fala, eu preciso ajudar a viabilizar isso. Então, acho ser que essa ponte, né? Ser essa ponte. Exatamente. E a gente não precisa da assinatura, fui eu que fiz. Não, Só faz. Só faz. Só faz. Simplesmente tem que acontecer. Acho que é isso. Eu lembro, contando um exemplo disso, eu lembro que quando o Rick Chester surgiu, ele fez um evento e ele era completamente desconhecido, não trabalhava no meio de palestras ainda, e um grande amigo em comum nosso, John Kepler, estava nesse evento. John Kepler é parceiraço. Parceirão. Ele pegou e me ligou e falou, Denis, você conhece o Rick Chester? E eu nunca tinha visto. Faz alguns anos, obviamente, isso. Né? Eu falei, não. Ele falou, cara, procura o vídeo dele, aquele vídeo da água dele, já tinha viralizado, mas eu não tinha visto ainda. Ele falou, acabei de ver um evento aqui e esse cara é muito bom. Aí eu fui ver, adorei os vídeos, falei com ele, conversei assim meia hora com o Rick, eu falei, cara, essa mensagem, exatamente o que o Luiz falou, essa mensagem precisa chegar. Passou uns dias, ele fechou um contrato com a Buzz, que é a editora, tal, que lançou o livro dele e tal. Sim. E que é uma baita agência, uma baita editora e tal, e que levou a mensagem que funcionou isso. E do nosso lado, a gente comemorando pra caramba, porque o Luiz falou, não interessa, não é sobre mim, não é sobre, tem que fazer comigo ou funcionar comigo, não. A mensagem tem que chegar. Né? E é lógico, a gente é super parceiro deles, a gente ajuda também a divulgar isso, mas o fato dele estar, de repente, numa outra editora, uma outra agência, não quer dizer nada. Sim. A mensagem precisa continuar chegando, né? Não é assim, o conhecimento transforma, desde que seja comigo, seja através de mim, ou gera uma receita. O conhecimento tem que transformar, ponto. Nós temos uma grande amiga que é campeã mundial de oratória, a Lena Souza, né, palestrante e tal, e ela fala uma frase que eu sou apaixonado, a Sandra, inclusive, é mentora de negócios dela, e eu sou apaixonado por essa frase. Ela fala, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Sempre. A mensagem, cara, e aquilo é encantador, porque, na verdade, assim, quando a pessoa, ela faz aquela jornada que é a mais importante da vida, que é aquela de 30 centímetros, entre a sua mente e o seu coração, que é a hora que ela encontra o seu propósito, quando ela consegue trilhar essa jornada, o eco da mensagem, né, ele é muito forte. E daí, quando encontra pessoas que entendem como auxiliar nisso, e vibram, independente do caminho do canal, desde que essa mensagem esteja ecoando, entendeu? A gente vibra, nós somos assim também, o que importa, né, é que realmente impacte a vida de quem merece, né? Das pessoas que participam do evento, de quem lê o teu livro, de quem assiste o podcast ou o vídeo, e tem ali um insight que seja, que ela pegue aquilo e fala, cara, isso faz sentido, eu vou aplicar na minha vida, isso transforma. E isso não tem preço, isso tem valor. Isso a gente não consegue nem mensurar, né? Perfeito. E eu acho assim, quando sai o caminho contrário a isso, né? Você acaba tendo aquele... Às vezes a palestra que, quando termina uma apresentação, o público tá achando que o palestrante é muito inteligente. Fala, nossa, esse cara é inteligente. Sim. E não é sobre isso, né? É sobre a plateia se sentir mais inteligente. Perfeito. Não é eu achar que o palestrante é inteligente. É isso aí. Isso é exercício de ego, né? Eu quero trabalhar olhando para mim. Mas não é sobre a gente, muito é sobre tempo, o outro. Né, Denis?
Quando acontece a via contrária, a gente estava falando nos bastidores sobre networking, né? Sim, sim. E a gente fala que networking é sobre doar. É muito difícil algo perpetuar ou perdurar se não é legítimo. Seja num meio de relacionamento, por exemplo, uma relação abusiva, onde eu só quero sugar, só quero receber, dificilmente um dia você vai ter convites, dificilmente você vai ter um espaço aberto, um caminho, um espaço até para algo não esperado. É a mesma coisa com a plateia. A plateia, ela é o que é. Se você só falar de si mesmo e não entregar algo, você faz uma, mas não faz 10 palestras. Não faz a 10ª. Ontem ainda nós estávamos falando sobre isso, né? Nós demos palestra ontem, aí veio uma pessoa perguntar, e aí, você não fica se cobrando? Era um palestrante, né? Ele falou assim, porque eu toda vez que eu desço do palco, eu acabo me cobrando e sempre achando que eu posso fazer melhor. Eu falei, olha, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que quando eu tô lá, a minha conexão com a plateia é tão grande, porque tem o roteiro, você tem a apresentação, mas tem aquilo que você capta do público. Você capta e pela linguagem não verbal, né? E é um negócio impressionante, porque tem coisas que às vezes você fala na palestra que não estava no script. Mas quando você está tão conectado com o público, do momento. a sensibilidade, você está tão conectado com o público que você nem sabe por que você falou aquilo. Mas você desce do palco, vem alguém reto em você e diz assim: Foi para mim. Uau, era tudo que eu precisava ouvir nesse momento. E isso vai transformar a minha vida, vai transformar o meu negócio. Era exatamente isso. Aí você fala, cara, agora eu sei porque eu falei aquilo. Pra quem eu falei? Um cara interessante, uma profissão que a gente pode até fazer uma correlação com essa é o DJ, né? DJ bom, ele tá preocupado com a pista cheia, não com a música que ele gosta de tocar. É isso aí. É sobre o outro, né? É sempre sobre o outro, né? E a palavra, né, a gente falava muito sobre a contribuição. É eu com você. Não é só da minha parte, né? Quando você tá falando do compartilhamento, é literalmente, é eu com você. Não é eu sozinho. É o quanto eu dou e quanto eu agrego, né? Quanto eu recebo, quanto eu entrego. É sempre essa troca, né? E... Às vezes a gente conversa com alguns especialistas, né, amor? O pessoal fala, não, tô aqui para ajudar. Falei, pô, bacana, é uma postura bacana, mas quando você dá algo para alguém, que valor tem algo que foi dado? Agora, e se a gente vier aqui para contribuir é nós, vamos fazer junto, vamos trilhar junto, vamos, sabe? É outra percepção de valor, né? É similar? mas a percepção de valor é diferente. Então, a forma como o público, como as pessoas enxergam essa contribuição é completamente distinta. E a gente pode ir muito mais longe, pode ir muito além. E vocês, o que vocês pensam sobre esse negócio de compartilhamento? Nós estamos aqui respondendo, mas são feras, né, Dê? Você sabe que a pessoa, quando tá do outro lado, ela nunca se contenta em sentar do outro lado, né? Não, já tá se coçando aqui, ó, tá tomando água pra lá, pra cá. Mas sabe por que eu perguntei? Acho que nós temos amigos em comum. Sim. E vocês não começaram essa jornada ontem. Você própria falou, preciso dividir com pessoas o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Sim. O que vocês enxergam sobre compartilhamento, sendo talvez embaixadores, ou então levam essa história dos grupos, dos clubes de relacionamento? O que vocês pensam? Começa aí, amor. E desculpa quebrar o protocolo e inverter a gente intimidade é assim, depois que você entrega, não devolve mais, né? Mas é principalmente porque eu gostaria de ouvi-los, porque eu tenho certeza que posso aprender com vocês aqui. Tamo junto. Você sabe, Luiz, que esses dias me perguntaram o que nós fazemos, né? E nós temos o propósito de impulsionar o empreendedorismo no país. Eu acredito que o poder do empreendedorismo, ele pode transformar uma vida, uma família e pode transformar a nossa nação, né? As pessoas focam muito na política como se ela fosse a salvadora do mundo. Eu acredito que o empreendedorismo, ele pode salvar. Nós somos um povo com espírito empreendedor, mas falta conhecimento. E aí, o que a gente tem de conhecimento hoje, né? A gente tem muito conhecimento, muita informação, né? Informação, a gente vive na era da informação. Mas não necessariamente essa informação que eu recebo, quem filtrou para dizer que é real ou não? Ou será que ela serve para mim ou não? Aonde que eu acesso? E nós temos o privilégio de conviver com muitas mentes brilhantes, né? Nós trabalhamos muito, né? A nossa empresa mãe, a Oliscorp, a gente trabalha com educação corporativa, a gente tem acesso a muitos diretores, CEOs, presidentes de empresa e muitas pessoas de todas as áreas. E
isso é tão mágico, porque todas as vezes que nós estamos lá fazendo o nosso trabalho, ajudando a desenvolver, nós estamos aprendendo. Nós estamos crescendo. E quando a gente começou a entender isso, nós começamos a perceber, poxa, a gente trabalha com tanta gente boa e a maioria deles não se conhecem ou não tiveram a oportunidade. Um já ouviu falar, não tiveram a oportunidade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de pontes. Eu acredito muito no poder das conexões. E aí nós começamos exatamente a construir coisas que pudessem ser pontes, porque essa inteligência não pode ficar isolada. Essa mente brilhante, porque é característica do empreendedor ficar sozinho, né? Ele é muito posição muito solitária. Muito solitário. A solidão acompanha, quanto mais alto na pirâmide, mais sozinho você vai estar. E isso tem um impacto muito grande. E foi por isso que nós construímos os outros negócios que vieram, né? Os seus clubes, veio exatamente para conectar estas pessoas, para que a gente pudesse fortalecer. Quanto mais eu fortaleço essas pessoas, mais tem, porque essas pessoas impactam milhares, milhões de pessoas com seus negócios. Famílias? Quantas famílias estão ali? E aí, quanto mais essa inteligência for compartilhada, as boas práticas, o que você faz, como é que mais eu vou impactar o todo. Eu acho que é a visão sistêmica do negócio, né? O quanto mais eu posso fazer. E aí entra a história de volta de contribuir. É quando eu passo de ser eu lá no meu negócio, sozinho, pensando e tal, e começo a me conectar e começo a ver que, poxa, tem um poder tão grande nessa contribuição. E aí isso gera impacto. Então, para mim, o compartilhamento de inteligência é o que pode transformar. Faz a diferença, né? Faz total Sobrou alguma diferença. coisa para você? Ela é assim, por isso que, não levei 30 segundos para... Luiz, ele falou que eu tô muito falador, então... Não. Tá, o que eu disse que foi... impactou. Posso contar uma história aqui, então? Deve. Eu gosto de histórias. E você estava falando, eu lembrei claramente de uma que pra gente é super importante na história da Apollo. No comecinho da empresa, os primeiros anos da empresa, a gente foi fazer um evento em Natal, na UNP, Universidade de Potiguar, e com o Robson Shiba, fundador do Chinabot, queridíssimo. E aí a gente estava lá, era um evento para estudantes, acabou, sei lá, devia ter umas 2.000 pessoas, todo mundo queria tirar foto com ele, autografar. Sim. Foi aqueles dias assim, de uma hora e pouco de palestra e 2 horas. E ele é super receptivo. E ele vai atender todo mundo. Tem todo mundo. E aí, quando terminou, todo mundo foi embora, já era bem tarde, assim, à noite. 2 jovens ficaram sentadinhos no canto esperando. Aí vieram falar, eram os mais jovens da turma toda, e vieram falar com ele e falaram assim, Shiba, imagina que você deve estar cansado de tudo isso e tal, mas eu queria que você saber se você tem 5 minutinhos para bater um papo com a gente, porque a gente quer empreender, a gente queria algumas orientações suas. Aí ele falou, com o maior prazer, mas se vocês querem empreender de verdade, 5 minutos eu não consigo contribuir com nada. Eu vou fazer um convite para vocês. Em vez de falar agora, vocês não querem ir amanhã cedo no meu hotel? A gente toma um café da manhã junto e bate um papo sobre isso? Cara. Aí os dois arregalaram o olho assim e falou, nossa, a gente pode ir lá? Ele falou, não só pode, como são meus convidados. E aí eles foram, ficaram 2 horas conversando. Nossa. Eu me lembro que a gente saiu dali, quase perdemos o voo, saímos atrasadíssimos para voltar. E aí no carro, a gente voltando, ele emocionado, falando assim, Denis, é por isso que eu faço isso, cara. Por isso que eu saio da minha empresa, venho até Natal para poder falar, porque é esse tipo de inspiração e de conhecimento. Hoje, não lembro o número exato que ele falou na época, mas sei lá, eram 3.000, 4.000 colaboradores. E ele falou isso, são 4.000 famílias que dependem hoje do China. E daqui a 10, 20 anos a gente não sabe como vai ser. Sim. Pode ser esses 2 que vão estar com 4.000 famílias ali. E, de novo, se a gente quer um futuro melhor para as minhas filhas, para os nossos filhos, é assim que faz, não é focando só na política. Então, quando você falou, eu lembrei exatamente dessa história. E isso me emociona, né? Pra caramba. Assim, me emociona muito, porque realmente... E isso não tem preço, né? Não tem preço. Como é que eu acesso isso, né? Então, o acesso, como é que eu acesso essas pessoas, essa mente brilhante, né? Quando a gente criou o Universo Empreendedor, foi exatamente porque... Nós olhamos os empreendedores na pandemia lá, sofrendo e tal. Cara, nós precisamos. As pessoas não podem deixar de ter o Jean e a Sandra como mentores porque não tem condição financeira, porque não tem acesso. Não pode deixar de escutar um Carlos Wizard porque eu não tenho como estar num evento porque agora está difícil. Né? Então, como é que a gente faz essa conexão? E essa tua história, lembra do Shiba, que, poxa, é um ser de luz, né? Quem teve a oportunidade de estar próximo do Shiba, ele é um ser que ilumina, né?
todos os caminhos. E ele traz muito isso, né? Essa história dele, a história, nossa história, que se conecta com o que a gente já viveu, tem muito disso. O que a gente acredita é que compartilhando inteligência, dividindo conhecimento, a gente multiplica oportunidades. Entende? E quando um empreendedor ascende, ele transforma a rua, a comunidade, a sua cidade, o seu estado, certeza. né? A capacidade de transformação que ele traz com ele, de geração de oportunidades, de famílias, é infinda, né? Então, a gente acredita nisso. O poder transformador do empreendedorismo, ele consiste em ser esta oportunidade num país que não gera oportunidade. Né? É verdade. Né? Porque a gente fala o Brasil é um país de oportunidade que não gera oportunidade. Né? O brasileiro, ele é muito cabeçudo, e ele vai lá e na raça e faz. Né? A gente escutou o Careca agora há pouco na palestra dele, por exemplo, história inspiradora. clássica de empreendedor brasileiro. Nós dois começamos empurrando a Belina Velha. Eu comecei batendo de porta em porta para vender batom, perfume. 1,88 m vendendo batom e perfume, cara, entendeu? Mas isso foi uma escola gigante para nós, trabalhando como família, união, Sim. ascendendo. Hoje as pessoas que têm oportunidades conosco, que trabalham nas nossas operações, os amigos que a gente faz, né? A inteligência que a gente compartilha, que é um canal, você tem outro canal, lá tem outro canal, e isso transforma. Isso é real, isso é palpável, né? Isso faz com que as pessoas possam realmente transformar. Porque não é dependência que transforma, é independência que transforma. Às vezes eu vejo alguém conversando, eu pergunto assim, Dani, você acha mesmo que o conhecimento pode transformar uma sociedade, as pessoas, tal? Ou o empreendedorismo pode transformar? Eu falei, cara, você só pergunta isso quem não tá ali imerso. Porque quem tá, não tem dúvida nenhuma. Que é assim que acontece. E é interessante quando a gente fala do empreendedorismo da educação. A gente precisa falar mais sobre a educação no empreendedorismo. Perfeito. Porque a faculdade em si, ela tem a sua finalidade técnica, né? Para você ter uma formação, e é fundamental, importantíssima. Mas também a gente tem um gap, que é olhar, ok, né? Como é que eu transformo isso na realidade, né? Como é que eu... No hands-on, né? Como é que eu ponho a mão na massa? E esse compartilhamento, Luiz, que faz a diferença. Inclusive vocês, né? Criaram aí a Sales Club também para... Tem o caso da Sales Club, que é um ecossistema setorial, vamos dizer, ele não está ligado a uma indústria, mas é ligado ao universo dos vendedores. Eu tenho o privilégio de ser um dos cofundadores do Sales Club, sou sócio desse projeto, e a gente vê o quanto que tem transformado as pessoas por meio da educação livre. Se permitir, eu queria falar um pouco dessa educação, Claro, do claro. contexto como um todo, como fala-se muito pouco, as pessoas têm vieses. Eu gosto mais disso, esse é o caminho. Eu gosto mais do outro caminho. A verdade é que a educação, ela vive um momento de transformação ou de evolução. O mundo é muito mais acelerado e com essa aceleração, as pessoas às vezes se tornam mais ansiosas e não têm paciência da formação tradicional, da graduação, etc. E tal. Os 4 anos, tal, se torna uma eternidade. Se torna uma eternidade. Mas a gente precisa ponderar isso para não errar a mão. Primeira coisa importante é que a educação ela é continuada. Provavelmente será um dos seus maiores investimentos na vida, se você contar quais foram as coisas que eu mais investi na minha vida. Certamente a alimentação, a gente alimenta-se todo dia. Alguns, olha, minha residência, minha moradia, ela tem uma fatia gigante de investimento, um valor considerável, mas se a gente pensar, eu estudei 12 anos da escola, mesmo que tenha sido pública, depois eu estudei mais a faculdade, aí eu fiz esse curso. A gente não para perceber que a gente está sempre estudando, e se a gente não parar de estudar, primeiro que a gente passa a ter um desafio de empregabilidade, um desafio de capacidade empreendedora de trazer algo novo com melhor eficiência. E eu acho que a segunda parte é que em algum momento você pode até deixar de ter esperança ou ter objetivos de vida. A gente vive mais tempo hoje e o estudo pode te acender para uma paixão, pode te acender para dividir conhecimento dependendo do seu propósito, ou até empregar e empreender. E quando a gente fala de educação continuada, ela é diversa. Assim como na parte fundamental, você tem os 12 anos, você tem a graduação, muitas pessoas vão para a ciência, e a ciência é importante. A gente não pode só falar de informalidade ou de curso livre, porque se nós não tivermos pessoas estudando os fundamentos das universidades e pensando novo, a gente não acaba ficando para trás. Sim. A gente passa a não
melhorar a qualidade de vida. Você perde estrutura para dar próximos passos, né? Não é uma coisa ou outra, né? É uma Exato. coisa e É, outra. ou às vezes as pessoas questionam o modelo de educação tradicional, Ah, e aí tá a conclusão é, então tá bom, então não precisa mais, não vamos E fazer Não é mesmo. isso. Que conclusão é essa, né? Esse é cara? o risco, né? Esse é um risco. é E isso. para fechar a história, hoje nós estamos falando muito sobre educação e entretenimento, que o palavra junto ela se torna uma expressão chamada edutainment. Uhum. E novas formas de fazer as pessoas ganharem atenção para o estudo. Então, se a gente olhar o que é contestado ao tradicional muitas vezes as nossas crianças estudaram para fazer um vestibular, não para ter conhecimento, não para ter repertório para escolher o que fazer ou encontrar aquilo que elas vão bem. Se a gente der significado para a educação, já no início, já melhora muito. Opa, faço isso por quê? Como isso se aplica? Deixa eu abrir o repertório para ver quais são os lugares que eu tenho mais habilidade. Aí já começa a mudar. Não para decorar, mas para ter significado. E a segunda parte. Tem gente que fala assim, eu não vou estudar, chato, né? Não tenho vontade de estudar, eu tenho que decorar. É preciso os profissionais que querem ajudar o desenvolvimento, aí eu não vou nem falar de educação, mas querem ajudar as pessoas a serem melhores, a trazer também diversão. É possível colocar gamificação para que as pessoas se tornem mais envolvidas, mais palatável, mais agradável, porque o cérebro busca por descanso. Eu prefiro assistir uma TV, eu prefiro assistir uma websérie. Hoje eu não, hoje eu quero ver um stand-up comedy. Se a gente juntar essas funções que atraem para dentro da educação, pode ter certeza. As pessoas não só vão se educar pelo significado, mas porque também é divertido. E isso faz com que a sociedade esteja mais tempo em educação continuada, reskilling, que é preciso me reeducar, pensar coisas novas, upskilling e outras coisas mais. Então, desculpa esse pensamento tão longo, mas eu acho que a educação precisa ser Falou tudo um e tá pensamento perfeito a amplo análise. e entender que ela precisa ser mais atraente para a gente continuar se educando. A educação ela tem que ser sinônimo de diversão. Né? Ela não é, ela é sinônimo quase que de possível. castigo, né, pra gente. Não E pode, ela e é tem que possível ser. Claro que é. Isso aqui que a gente está fazendo é um modelo de educação. É um modelo de educação. Educação a pessoa sai melhor ou com mais repertório a partir de um evento que ela entrou. Podcast, as pessoas entraram, ouviram deles falar, ouviram vocês falar, elas saíram com uma fagulha, com um termo, aumentou o repertório, e isso pode ser um fator propulsor de novo momento. E o networking também é isso. Então, eu acho que a educação, ela se mistura com esses novos processos de entretenimento que desenvolvem as pessoas. E a gente tem alguns exemplos disso, né? Você pega matérias, às vezes, muito chatas na escola, de história, de biologia, dessas coisas. Você vê. Você que pensa. Aí você que- pega Chato pra você. Chato pra Aí você. você pega, sei lá, o Sapiens, por exemplo, do Harari, um dos best-sellers, uma breve história da A origem. maneira como se faz e como se Exato, entrega. A maravilhoso. história é a mesma. Aquela coleção Sim. de livros da história do Brasil, 1800 e... Então são três livros, best-sellers também, e livros de 500 páginas, Sim. Não, e- as pessoas adoram. Então, ou seja, é como fazer, Aí é né? fome. Como fazer. Galera, vamos entender um pouco mais de neurociência. Tem pessoa que gosta de ler, tem pessoa que gosta de falar, tem pessoa que gosta de filme. Quanto mais a gente trazer formas, Como você aprende, né? então A gente precisa olhar como é que cada um a aprende. informação está disponível, ela se aplica, né? É que a mesma coisa falar, educação não pode ganhar dinheiro. Peraí, isso é um negócio, tudo bem, tá tudo ok fazer negócio com isso. A educação é intocável, ela precisa ser reta. Calma lá, o objetivo, qual que é o fundamento? Não é desenvolver? Então vamos lá, pegar as melhores técnicas para a gente fazer isso acontecer. E o networking, tendo a dizer a vocês, a gente falava, isso é empírico, por favor, não considere esse número concentrado, mas a gente, por pesquisas informais, nós percebemos que cursos de MBA e pós-graduação, 30%, 40% da qualidade percebida do curso, sabe onde estavam? No mundo das pessoas, no networking e no benchmarking. Porque ali trazia causa verdadeira, problemas que as pessoas viam na empresa, e aquilo dava tangibilidade ao conceito. E outra Sim. coisa, a partir dali, eu conhecia um pouco mais do repertório de outro e eu aplicava na minha empresa. Então, o networking, ele mais do que um processo de relacionamento, ele também é um processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Eu Incrível. sempre falo sobre a ampliação de visão, né? Eu acho que isso, ampliação de visão. A gente precisa, como é que você amplia a visão? Eu só amplio a minha visão a partir da visão do outro.
E aí, exatamente, onde é que tá esse repertório do outro, né? Onde é que eu encontro? Ah, é num podcast, é no network, é aonde estão as mentes que vão associar a quem eu vou me associar, com quem com quem eu tô convivendo, o quanto eu estou me expandindo, né? É literalmente eu estar em ambientes que ajudem a expandir o meu poder de visão. Isso volta no começo da nossa conversa, do nosso Volta. privilégio de nós quatro. Exato. Podemos conviver com tantas pessoas. E por que a hora que a gente senta no deita no travesseiro, a gente fica meio agoniado? Mas isso não pode ficar só ali, Não a gente pode tem pensar que dividir. isso. Então, que bom que tem vocês três aí. Vocês Nós quatro. quatro, Nós né? Três. possa ter a Quatro. oportunidade de expandir e levar tantas pessoas incríveis para o mundo, né? Acho que é isso. Isso aí. Mensagem maravilhosa, né? A gente costuma dizer, pô, um MBA aqui em alguns minutos. Pô, acho que foi fantástico, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Encontro incrível. Obrigado, Luiz, pela gentileza de estar com a gente. Obrigado, Denis, por estar conosco aqui. Foi um Imagina. privilégio estar com vocês. Amor, te amo. Sempre é bom estar do teu lado, a vida inteira do teu lado. E não percam que vem muita coisa bacana. Esse podcast vai alcançar cada vez mais pessoas para que a gente possa compartilhar cada vez mais inteligência. Posso deixar um recado Isso final aí. que a gente fez no Deve, por exercício? favor. Eu ia até falar isso. Aquele que a gente conversou no final, um exercício bom que a gente faz é: se eu tenho $1 e você tem $1 e a gente troca, você tem quanto? $1. E eu $1. Correto. Se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e a gente troca, quantas ideias você fica? Uma infinidade, porque né, a gente, dali é a centelha Sim, de irmão. tantas outras, né? Então vamos aproveitar para trocar ideias e conviver, que vai dar pena. É isso aí. Espetacular. Denis, Muito bom. deixa sua mensagem aí para Obrigado, agradeço pelo convite, um prazer estar aqui de novo. Poder levar para mais gente ideias e esse conceito de que o conhecimento pode transformar é um prazer, uma honra. Então, obrigado, só agradecer. Obrigada, Honrados de Luiz. estar aqui. Muito sucesso para vocês. Nós, honrados Pra nós, nós. né? Sucesso para Junto. todos nós. Contem conosco aí. E sigam também aí as mídias, né, dessas pessoas incríveis aqui. Deixa Deixa aí, Conversas Inspiradoras, que é o, Conversas Conversa, que é o projeto que eu faço com Inspiradoras, eles aqui. podcast aí, conversas inspiradoras, que com certeza vão ter muito mais conversas inspiradoras que passaram por esse sofá aqui. Obrigada. Obrigado. Fiquem conosco até o nosso próximo spin-off. Valeu. Valeu.